Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 3 de junho de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, tornando a nossa psicosfera preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. E, meus irmãos, como nós fazemos sempre, nós temos uma página de harmonização em que nós lemos uma mensagem. Eu vou pedir à nossa irmã Alessandra para fazer a gentileza de ler essa página para nós. Boa noite, meus irmãos. Do livro Palavras do Coração, pelo Espírito Hermann, psicografia de Altívoto Vampiro. Os verdadeiros missionários. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Capítulo 13, item 3. É sempre útil recordarmos o papel dos verdadeiros missionários de Deus na Terra. Sabemos que esses seres se caracterizam pelo alto grau de conhecimento, pelo espírito de luta, pela capacidade de renúncia, pelos esforços permanentes no bem. São eles também os inspiradores de atitudes, de gestos e pensamentos de todos aqueles que lhes ouvem as histórias e os conselhos. Igualmente, são generosos e poderosos o bastante para continuar a viver de forma etérea, depois de irem para o plano espiritual. Seus ideais são tão justos e tão corretos que, dito décadas atrás, são perfeitamente atuais, décadas posteriores. É como se pressentissem o futuro, na época em que viveram, e pregassem para aquele futuro as verdades de sempre. Úteis nunca deixam de agir em favor dos semelhantes, ensinando-nos por esse modo como agir, de nossa parte, na nossa existência. São eles que estabelecem a paz, que orientamos caminhos de pacificação e que indicam os verdadeiros caminhos de equilíbrio para todos. Finalmente, os legítimos embaixadores divinos na Terra, quando passam, deixam um rastro de caridade. Onde falam, deixam imagens positivas das mentes dos ouvintes. Onde trabalham, fazem construções sólidas e onde iluminam os corações. Deixam muitas luzes em todos aqueles que os sentem. Homenageemos, assim, o trabalhador Leon Denis, que representa, para todos nós, a imagem de trabalho, de luz e de amor ao próximo. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine e que Deus igualmente nos abençoe e ilumine, agora e sempre. Muita paz. Bem, meus irmãos, agora nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Marcos D'Amico. Ele já é muito conhecido aqui da nossa casa, ele vai dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele participa ativamente do Centro Espírita André Luiz e também do Francisco de Paula, né? Que ele seja muito inspirado nesta noite. Prestemos a máxima atenção ao nosso irmão. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa confortar os nossos corações neste mundo tão conturbado. Hoje o nosso estudo vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Tá? Missão dos profetas e prodígio dos falsos profetas. O Evangelho, ele é sempre atual. Esse tema, na época de Jesus, se falavam daqueles que se aproveitavam, né, daqueles menos esclarecidos para
poder tirar proveito, para poder, para o seu interesses pessoais, não é? E nós temos que trazer isso para os dias atuais, não é? Mas vamos primeiramente comentar um pouco, tá, do texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Eu comecei pelo prodígio dos falsos profetas. E nós, espíritas, não estamos livres disso. Recentemente, né, nas eleições, nas últimas eleições presidenciais, eu me deparei com muitas situações de ver irmãos espíritas em conflito com outros em razão dessa contenda política. Então, o Cristo, quando fala, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vão te seduzir, e se nós não estivermos preparados, nós vamos entrar, como diz os jovens, né, nessa vibe. E hoje ainda tem grupos, né, de famílias que não se falam em razão disso, porque se deixaram seduzir por falsas promessas, por falsas intenções, e a gente às vezes acredita se nós não tivermos, né, bem preparado, porque na pergunta 625 o nosso modelo e guia é Jesus. O nosso modelo e guia é Ele, mas às vezes nós queremos seguir influencers. E a internet, Instagram, está cheio. E se nós não policiarmos a nós e aos nossos jovens, aos nossos filhos, porque a gente acha que falsos profetas eram aqueles lá na época de Jesus. Não. Quando Cristo falou, haverá falsos cristos e falsos profetas, e vão dizer, o Cristo está ali, o Cristo está lá, ele está dizendo o seguinte, para nós tomarmos cuidados com aqueles que se dizem donos da verdade e te induz principalmente os jovens a se portar e se conduzir de formas que vão levar a problemas. Recentemente, um estudo do Haroldo Dutra Dias, ele colocou que na sala do filho dele, um garoto pediu para ir ao banheiro e deixou um bilhete. Estava demorando muito e não retornou. Aí achou aquilo demorado, os colegas dele foram olhar na mesa e ele deixava um bilhete, estou me despedindo, me perdoe, vou me suicidar. Ele cortou a garganta. Então nós temos que estar atentos, não só com nós mesmos, porque nós não somos nenhum espírito evoluído, né? E quando eu falo isso, para todos nós, inclusive para mim, para que a gente, né, se acautele mesmo, procure saber o que está passando com os nossos sobrinhos, com os nossos filhos, saber o que está acontecendo, porque o comportamento muda e às vezes ele está sendo influenciado por um falso Cristo. Porque a gente, né, nos grupos, né, a gente acredita que o que eu penso é o que vale, o meu time é o melhor. Não posso nem falar de futebol, que meu time é Vasco, aí já viu. Mas é o melhor, aí você cria conflito. E aí
aquele grupo que está disposto a brigar faz o que aconteceu. Brigas e brigas e brigas. A gente tem que tomar cuidado, porque não é só na religião. Os falsos cristos estão em todos os lugares, predizendo o que vai acontecer. Então, quando Cristo fala para nós termos cautela, né, é para que nós vejamos o modelo que era ele. Ele era o modelo e guia. Quando, em situações que nós não conseguimos saber qual caminho tomar, perguntemos, qual o caminho que o Cristo ia tomar? O que ele faria nessa situação? E aí nós temos, eu sempre procuro falar isso nos estudos, né? Que é a gente tentar se comunicar com o nosso anjo da guarda. Está lá no Evangelho, diz que a primeira coisa que nós devemos fazer ao levantar é agradecer ao nosso anjo da guarda, que é um espírito mais evoluído que nós, que nos ama muito. E se nós tivermos aberto, com a nossa mente aberta em oração, de alguma forma vai chegar. De alguma forma chega, ou através de uma mensagem, que você abre um livro, ou através, você está vendo na televisão, vem alguma colocação, e aí desperta, mas a gente tem que estar atento a isso. Falsos cristos não é uma figura mitológica. Falso Cristo é todo ser humano que se propõe a guiar massa e ensinar a esta massa o oposto do que Jesus ensinou e vivenciou. E aí, quando a pessoa tem um dom da palavra, ele arrasta. E o nosso modelo e guia é Jesus, né? E às vezes nós nos deixamos influir, e até no meio espírita, idolatrar alguns ícones do espiritismo. E tem. E todos nós somos falíveis. Então, pessoas idolatram seres humanos que são falíveis, estão transformando pessoas em falsos guias e em falsos cristos. Às vezes a pessoa não está com a intenção, mas você, né, coloca aquela pessoa como sendo teu guru. E ele é falível. E ele erra. E principalmente os mais jovens se deixam mesmo se influenciar, porque ainda está formando o seu caráter, sua mentalidade, não é? Então se deixam influenciar. Há uns anos atrás tinha um negócio da baleia azul, né? Um negócio assim. As pessoas, os jovens se cortavam e chegaram até a cometer alguns suicídios, né? Devemos adorar a Deus. Existe uma lei de atração. Onde estiver aquilo que você valoriza, lá estará o seu coração. Então, aquilo que você coloca, né, como adoração, aquilo ali está o teu coração. E às vezes, e até eu, às vezes me pego em monoideias, que ficam fixas na minha mente de algo que eu desejo, e aquilo vai te causando um certo mal. E às vezes, né, se você não mudar a forma de pensar, o modo de você entender aquilo ali, você acaba, né, ficando, né, meio que paranoico. Então, a gente tem que procurar, né, entender de forma que a gente tem que estar o tempo inteiro
vigiando os nossos pensamentos e o que chega até nós. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Um exemplo, o alcoólatra. O alcoólatra, ele adora bebida. Então, quando ele chega perto da gente, ele exala o quê? Álcool. A pessoa que tem uma doença, que se droga, drogado, e eu faço um trabalho com moradores de rua, a gente se depara com isso a todo instante. Então, o vício, ele adora aquilo, e aí ele está colocando o coração e a mente dele aonde? Naquilo. E assim para todas as outras coisas. Então, a gente se torna aquilo que a gente adora. E a gente tem que estar muito atento para isso também. Mas a gente tem que seguir os bons profetas, aqueles que trazem até nós, né, porque a profecia, muitas das vezes, a gente tem que entender isso. Às vezes, é predito alguma coisa, mas é para que aquilo ali você tome cuidado para que não aconteça. Exemplo. Meu filho, mãe para o filho, não faz isso que você vai se arrepender depois. Aí o filho vai e faz. O meu filho, a Márcia, minha esposa, toda hora fala isso para ele. De vez em quando, pô, mãe, a senhora tem uma boca. Porque a mãe já tem uma conexão com Deus que isso a gente não consegue nem entender, né? E é fato, a minha mãe também falava as coisas. Uma vez eu fiz uma besteira, eu tinha, sei lá, meus 15 anos, esse foi meu pai. Ele me deu uma bronca que eu estava mexendo com fogos, morteiro. Eu estava tirando a pólvora dos cartuchos do morteiro que explodia. Não deu outra. Eu fiz uma bomba, explodiu, cortou minha artéria no braço, tive que parar no Souza Guiar. Então era um alerta, não faz isso, você vai se dar mal. Bebida e direção, vai se dar ruim. Então é uma predição, você está dizendo algo antes que aconteça. E às vezes é para não acontecer. A profecia, muitas das vezes, é para te alertar de algo que pode acontecer, para que você se previna antes de um mal maior. Né? Mas os falsos profetas, como é que nós vamos identificá-los? É difícil, né? Porque nós não sabemos. Não somos igual o Chico, que sabia o que tu estava pensando, né? Então, é complicado. Mas o Cristo, ele dá um caminho. A árvore que produz maus frutos, né? Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, não é pelo que se fala, é pelas suas obras que a gente pode saber se aquela pessoa, se aquele líder realmente é uma pessoa em qual você deve confiar. E aí, na pergunta 890, essa pergunta é do Livro dos Espíritos, ela é
À exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, Kardec pergunta isso para os espíritos, né? Tá? Todos nós temos defeitos e vícios, mas qual é a característica da imperfeição? O interesse pessoal. O interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham como num objeto de cobre. Adoração que não resiste à pedra de toque. O homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. Um exemplo aqui que conviveu no Brasil, Chico Xavier. Não ficou com 1 centavo das obras e doava para centros espíritas algumas obras para que os centros espíritas continuassem o seu trabalho. Certa feita, ele ganhou uma fazenda. Ele doou para um convento. E nesse convento, diz que até hoje tem uma foto dele lá. Eu conheço uma pessoa que é lá de Uberaba, que a mãe dele, a mãe desse meu amigo, já desencarnou, ela era do cartório, e ele fala, poxa, ele fazia um monte de doação, e ela que fazia, porque ele recebia a doação, ele repassava. Então era uma referência. Então, quais as referências que nós estamos buscando? Quais as referências? Se lá na pergunta diz que o Cristo deve ser o nosso modelo e guia e nossa referência. É aqueles influencers que estão no Instagram, no YouTube, Twitter. Pode ser uma referência para saber o que eu tenho que avaliar, o que ele está dizendo, para que eu não o siga, ou para que eu possa entender qual a intenção. Porque teve uma postagem ontem que a mãe colocou um menino chorando por causa da derrota do Vasco. O pessoal criticou. Qual a intenção de expor aquela criança? É o Gui, todo mundo talvez conheça o Gui. Então, sabe, para quê? Para clique? Para ganhar clique? Então a gente tem que saber quais os valores que eu quero cultivar dentro de mim. Porque nós somos referências. Nós, espíritas cristãos, não se engane, trabalhadores da última hora, como está no Evangelho, somos referências. Hoje, estou só comentando, gente, não estou me envaidecendo de nada não, tá? Hoje, quando eu saí dentro do supermercado Extra, que a gente faz um trabalho toda terça-feira com trabalho com moradores de rua, e aqui também faz, né? A gente faz esse trabalho, então a gente pega ali a região da Tijuca, Largo da Segunda-feira, Praça Sans Pena, aquela região ali. Aí eu saí de dentro do mercado Extra, que eu tenho uma casa lotérica dentro do Extra ali na Conde Bonfim. Aí vinham passando 2 garotos que são assim, adolescentes, mas já com seus 18, 20 anos. Aí passaram, eu falei, ô tio, eu falei, opa, tudo bem? Eu falei, cara, quem é? Aí depois eu vi, ele estava com a camisa do Botafogo, eu falei,
Nós somos referências. E um daqueles rapazinhos que fica ali na porta do Extra, ele comentando comigo, padrinho, que eu tenho um monte de afilhado, né? Padrinho, teve uma senhora que, ela estacionava o carro e não pagava, não sei o quê. Vou deixar arranhar, falava para ela. E a mulher era meio casca grossa. Aí um dia ele viu ela distribuindo comida para os moradores de rua. Ela aí ele virou para ela, olha, a senhora me ganhou, o que a senhora está fazendo? A senhora me ganhou, porque eu tinha outro pensamento da senhora. Então, nós somos referências, sim. Da mesma forma que um pai e uma mãe é referência para os seus filhos, nós que adotamos a doutrina dos espíritos e nos esforçamos para segui-la, nós temos que ser referência e ser influência daqueles que estão mais próximos de nós, principalmente no nosso lar, na nossa parentela. Quem de vocês que nunca chegou uma pessoa, como o nosso irmão falou aqui do atendimento fraterno, que precisava de acolhimento, precisava ser ouvida, porque o atendimento fraterno é você ouvir a pessoa, deixar ela falar e acolher. Então é isso. Sendo referência, tendo desinteresse pessoal, e é um esforço para que a gente realmente não faça aquilo, o pirão é pouco, a farinha é pouco, meu pirão primeiro, aí o mundo material, e como diz o Haroldo, na época de nosso lar tinham 2 bilhões de encarnados no planeta, hoje são mais de 5, 6 bilhões, então o umbral está vazio. Hoje talvez o melhor lugar para se viver é o umbral, está todo mundo encarnado. E é verdade, se você fizer essa analogia, é verdade. Encarnou e muitos já não estão nem voltando para cá não, gente. Não está não. Está indo para o mundo primitivo, como missão. Os exilados de Capela não reencarnaram aqui porque estavam atrasando lá o planeta lá, Capela, o cocheiro de lá, não estava atrasando, eles não vieram para cá com missão para ensinar para a gente o fogo, ensinar uma série de coisas que eles já sabiam e muitos de nós que estavam aqui embrionados e não sabíamos. Então, por isso que na casa do meu pai existem várias moradas. No livro Religião dos Espíritos, tem na reunião pública de 30 de março de 1959, na questão referente à questão 624, acautela-te, Emmanuel faz uma colocação, acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Prestem bem atenção no texto, que a gente vai querer achar que o cara me induziu. Recorda que todos somos tentados, segundo a espécie de nossas imperfeições. A gente sabe, se a gente parar para analisar o que me faz sair do caminho certo, o que me seduz que eu... Para o diabético é um doce, o alcoólatra é uma bebida. Não despertarás a fome do
peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção de leve bocado sangrento ou alguma coxa de milho. Você pode pegar lá, né? Dá para o peixe uma pérola, ele não quer, mas dá uma isca, uma minhoquinha, ele vai querer. Aí vai morder um anzol. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro, na pauta de nossa própria estultícia, nossos mais inclinações. Dominados de orgulho, cremos naquele que nos incitam à vaidade e, sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham explorar-nos a insensatez e a cobiça. Então, a gente se deixa seduzir e não pode querer culpar o outro. Conhece-te a ti mesmo. Está lá no Templo de Delfos, né? Que não é... Ninguém sabe quem colocou aquilo lá. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou deles desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária e que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo para metro ideal de nossa conduta. Lembra quando eu falei? O que eu devo fazer? Eu não sei. O que o Cristo faria no meu lugar? O que ele faria? O que ele faria vai de encontro ao teu interesse pessoal. Mas é o que é o correto. É o que é o correto. Você vai ter que lutar contra você mesmo. E se nós pararmos para pensar que nós já reencarnamos tantas e tantas vezes, já melhoramos, tivemos a oportunidade e o aval dos espíritos para novamente reencarnarmos, porque se estamos aqui é porque avalizaram a nossa reencarnação. Não sou eu que estou dizendo, não, é Emmanuel. E aqueles que avalizaram torcem por nós, eles só não podem fazer o trabalho que cabe a nós fazermos. Não vale assim alegar confiança na palavra de quanto nos sustentem a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnado, pois que a morte do corpo e, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Nós vamos ser o que nós somos do outro lado. Só que vai ser muito mais latente. É igual aquela situação, né? Quando a gente acorda num pesadelo, né? Que você volta para o corpo, alguma coisa está errada, aí você, opa, vou voltar para o corpo. Lá não tem jeito, não. Lá tu vai ficar lá. Então, o trabalho que nós fizermos aqui em nós, não é no nosso corpo, em nós, espíritos encarnados, é que vai fazer com que nós tenhamos melhores situações no mundo espiritual. E nós, espíritos, não podemos dizer que não sabíamos. Não sabia. Não, sabia. Não creiais desse modo em todo espírito, diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiteradas caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão.
Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres, como sendo a luz de nosso caminho e cotejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertência que nos sejam endereçados desse ou daquele setor de esclarecimento, aprendemos, sem sombra, que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade se ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal. Então, toda situação, que ocorre conosco, na maioria das vezes, isso está lá no Evangelho, às vezes somos nós que causamos. É igual o cartão de crédito. Você vai usando, a fatura chega, aí tu fala, ih, caramba, e agora? A fatura chegou, você saiu usando. Vi na vitrine ali, aquela blusa bonita, parece uma navalha, como dizia Gal Costa, Meu cartão de crédito é uma navalha, mas a fatura chega, amigo. E é assim para todas as outras coisas. Então nós temos que ter essa responsabilidade conosco mesmo. E tem um outro texto aqui, que dá para ler rapidinho, saudações do livro Saudações de Natal, Tentações, autores diversos, mas é Emmanuel, Que seria da gente sem o Emmanuel, Que missão! O êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção de falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. Está ratificando o que ele já falou antes. O ouro tenta o homem, mas não move o interesse do corvo. Os detritos atraem o corvo, mas apenas provocam a repugnância do homem. Somos testados invariavelmente de acordo com a nossa própria natureza. A perturbação não lançaria raízes no solo de nossa alma, se aí não encontrasse terreno adequado. Mas quando a gente começa a entender isso, que não cabe ao outro determinar o que eu devo ou não devo fazer, o que eu penso ou o que eu não penso, e eu boto como referência o Evangelho de Jesus, a luz esclarecedora da doutrina espírita, e eu estudo, porque eu estudo, a primeira coisa, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. E aí, quando você começa a estudar, você começa a ter esclarecimento. E aí, você vai tendo esse esclarecimento e pegando assim um exemplo do Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E as passagens de Jesus, vinde até mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e meu jugo é suave, e sou manso de coração. Então, você começa a sentir, você estuda, você sente e é tocado por essas palavras do Cristo, e falta só uma coisa. Você estudou, você já sente, e você precisa vivenciar. Você precisa vivenciar. É como aquela pessoa que olha o sol no jardim através da janela. Ele sabe que o sol aquece.
Ele sabe que ele faz com que as plantas façam a fotossíntese. Mas quando você sai para fora e você sente o calor, assim é o Evangelho de Jesus. Quando você o entende e compreende, porque não faltam informações que o mundo espiritual e Emmanuel e Chico Xavier trouxeram para a gente. Edivaldo Franco, Ivone Pereira do Amaral, tantos outros esclarecem esse evangelho renovador e libertador, para que nós estudemos. E estudando, e é importante estudar, principalmente em grupo, porque o que eu penso, quando eu coloco, pode ser algo que o nosso irmão aqui não tinha despertado, e da mesma forma ele fala, e eu não tinha entendido desta forma. E aí vai clareando a nossa mente. E você sentindo isso, quando você se coloca num trabalho da casa espírita, seja acolhendo aqueles irmãos que chegam até nós, né? Seja uma recepção na casa espírita, seja num atendimento fraterno, seja dando a sacola, né, para os assistidos, seja fazendo um trabalho de rua, você começa a se modificar e você vê os valores aonde você não imaginava que tinha valores. Como uma vez, nesse trabalho com moradores de rua, a gente distribuindo a quentinha, chegou um senhor e falou: poxa, eu posso levar uma quentinha para minha companheira, porque ela está grávida? Ah, toma aqui. Aí ele falando: poxa, eu sou pintor. Já no senhor, eu sou pintor. E ela está grávida, mas o filho não é meu. O verdadeiro pai abandonou ela. E ela é nova. E eu ajudei ela. E ela pediu, por favor, que eu não abandonasse ela, porque ela não tinha ninguém. Então eu combinei com ela que eu ia pegar R$50 e ela, ou R$100 e ela 100, e a gente ia pagar um quartinho. Só que esse mês ela não conseguiu dar os R$100, porque ela disse que queria comprar algumas roupinhas para o filho. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí eu falei: então eu compreendi. Eu falei: caraca. Aí você vê o quanto a gente aprende e acha que somente aquelas pessoas intelectuais, mas na verdade com a humildade da população de rua, seja, você está sempre aprendendo, basta que a gente estude, sinta, mas vivencie o Evangelho de Jesus. Muita paz.